Olá, boa noite a todos. Vou introduzir as espécies de ação penal e primeiro eu gostaria de justificar a importância do estudo desse instituto. Em primeiro lugar, esse instituto ele se apresenta nos estudos processuais invariavelmente como um dos objetos mais importantes, junto aí com a jurisdição e o processo. Esses três compõem a ação, jurisdição e processo, compõem o tripé da ciência processual. Então, esse seria um primeiro motivo para justificar a importância do estudo da ação penal. O segundo motivo é que, ao longo da história, nós temos várias páginas, milhares de páginas dedicadas à ação penal. Então, esses são os dois pontos que nos mostram a importância do estudo da ação penal. Pensando nisso, seria no mínimo insano não se debruçar ou refletir sobre um elemento tão importante. Por esse motivo, a gente vai analisar aqui algumas espécies de ação penal, a fim de compreender melhor esse que é um dos pilares do processo penal. A ação penal popular é fruto do direito espanhol e anglo-americano e é definido como o direito que qualquer do povo pode exercer denunciando crime, visando a punição do autor do delito. Esse instituto é fruto da Lei 1189, que define os crimes de responsabilidades, no seu artigo 14, que diz: é permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou ministro de Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Esse instituto ainda é muito debatido dentro da doutrina, tendo em vista que é do conhecimento dos estudiosos que a legislação brasileira contempla de forma expressa a ação penal pública e a ação penal privada. No nosso ordenamento jurídico, os que defendem essa terceira espécie acreditam que o exercício desse direito pode ser perpetrado por habeas corpus. Porém, majoritariamente, essa posição ela é rechaçada, já que o remédio de habeas corpus tem cunho libertário e não penal, e a faculdade referida tem por natureza ser a notícia criminis. Olá, saudações a todos, e em especial ao professor Ronaldo Félix. Eu sou Paulo Francisco da Cruz e a minha parte neste trabalho em grupo é trazer breve resumo sobre ação de prevenção penal. Desta forma, eu lhes trago a afirmação de Renato Brasileiro de Lima que diz: a ação de prevenção penal é aquela que objetiva ajuizar ação de medida de segurança, aplicável exclusivamente ao inimputável do artigo 26 caput do Código Penal. A este tipo de ação é dado o nome de prevenção penal justamente pelo fato de que a sua utilização não tem o objetivo de aplicação de pena, tal como se dá nos casos de criminosos comuns. Refere-se assim aos sujeitos que possuem doença mental ou sofrem de desenvolvimento mental incompleto. Assim diz o Código Penal, artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O Código de Processo Penal, no artigo 386 caput, inciso 6, prescreve que o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça as circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu da pena, conforme artigo 26 do Código Penal. Portanto, entende-se que pela ação de prevenção penal, o inimputável deve ser absolvido mediante a absolvição imprópria, e a ele deve ser aplicada a medida de segurança. Devido a essas circunstâncias, é que se aplica a denominada ação de prevenção penal, que culmina na medida de segurança, cujo desígnio é a internação compulsória ou tratamento ambulatorial. Desta forma, a ação penal condenatória age com dupla finalidade, sendo a ação penal propriamente dita, cujo intuito é a aplicação de pena privativa de liberdade, e a ação de prevenção penal, que objetiva a imposição de medida de segurança. Muito obrigado a todos. Bom, de início, é muito importante saber o que é a ação penal extensiva. De acordo com Norberto Avena, a ação penal extensiva
está relacionado a crimes complexos, em que um destes tem natureza de ação penal pública. O posterior adquirirá a idêntica natureza, no caso, ação penal pública. Para resumir isso, é uma ação penal que surge da conjugação de 2 ou mais crimes, de acordo com o artigo 101 do Código Penal. O artigo 101 diz: quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe a ação penal pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer um destes, deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Agora eu vou estar falando um pouco sobre o ponto de vista da norma da doutrina, com base no artigo 100 do Código Penal. Bom, a norma descrita no artigo 100 dá a entender que só se processará mediante ação penal pública o crime que conter elementos típicos de crimes de ação penal privada, que tenham também outros advindos de delitos que se processam mediante ação penal pública. Ao contrário do senso, se todos os elementos fossem correlatados apenas aos delitos de relação penal privada, o Ministério Público não poderia ajuizar a ação penal pública. E já a doutrina afirma que a norma contida no artigo 100 do Código Penal não contém qualquer utilidade, porque a sistemática adotada a partir do artigo 100 é suficiente para resolver qualquer dúvida a respeito da natureza da ação penal. Claro que com a análise objetiva do delito, para que se possa concluir, na hipótese de procedimento de delito, demanda a atuação ativa da vítima, no processo. Como autor, nos casos de ação penal privada, ou a sua representação, quando a ação pública é condicionada à representação. Ou também a denúncia, ou ainda a denúncia incondicional do Ministério Público. Isso porque, se a norma disser a ação será pública incondicionada, mas se ela disser que o processamento do crime depende de representação do ofendido, será condicionada à representação. E também se disser que o fato se processa mediante a queixa, será a ação penal privada. Exemplo clássico da ação penal extensiva é o crime de roubo, que corresponde à junção dos crimes relativos à ameaça ou violência com o delito de furto, pois também, de acordo com o referido artigo 101 do Código Penal, se a formação do crime complexo dos delitos, na sua forma autônoma, deva ser apurado mediante a ação penal privada e os remanescentes por meio de ação penal pública. Esta última modalidade deverá prevalecer, abrangendo toda a conduta do agente. Boa noite, eu sou a Jéssica e eu vou falar um pouquinho sobre a ação penal secundária. Bom, conforme descreve o professor Nestor Távora, a ação penal secundária ocorre quando as circunstâncias aplicadas ao caso fazem variar a modalidade de ação a ser intentada, ou seja, a ação penal secundária é aquela em que a lei institui um titular para o ajuizamento da ação penal, tendo como objetivo a apuração de determinado crime. Entretanto, o surgimento de circunstâncias judiciais prevê, secundariamente, uma nova espécie de ação penal para a mesma infração. Um exemplo são os crimes praticados contra a dignidade sexual, que estão previstos no artigo 213 a 218b do Código Penal, que devem ser apurados mediante ação penal pública condicionada à representação, conforme dispõe o artigo 225 do Código Penal, que foi alterado pela Lei 12.015 de 2009. Se esses crimes forem praticados contra menores de 18 anos ou alguém vulnerável, a ação penal passará então a ser secundariamente de pública condicionada à representação para pública incondicionada, como está previsto no artigo 225, parágrafo único do Código Penal. No caso de ação penal nos crimes de lesão corporal leve, que normalmente resultam de representação, que é o crime de ação penal pública condicionada, conforme dispõe o artigo 88 da Lei nº 9.099 de 1995. Esse delito, quando é praticado em violência doméstica contra a mulher,
ele não dependerá de representação. Ele vai ser considerado secundariamente como uma ação penal pública incondicionada, porque o condicionamento a esta representação no crime de lesão corporal se dá através da previsão incerta ao artigo 88 da Lei 9.099, e esta lei não se aplica aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.